Hoje, para muita gente, né, as datas comemorativas se resumem a apenas e simplesmente feriados. E há datas importantes que fazem parte da nossa história. Nós vamos conversar sobre isso agora com a historiadora Aida Cruz. Aida, obrigada por ter vindo, viu, nesse feriado que é importante, né? Mas muita gente não sabe. O que acontece? Bem, todos os feriados, principalmente 21 de abril, é uma data que tem significação histórica para nós. E o garoto foi bem feliz. Tiradentes. Não só Tiradentes, mas como todos os nossos mártires e principalmente os precursores da nossa liberdade, eles trazem a validade da história. O que acontece com o brasileiro? Formação histórica, política, memória, não existe. E aí, feriado é para comemorar o meu dia de não trabalho. Ao contrário, feriado também tem uma validade histórica. Entendermos quem são essas pessoas, entendermos o processo da nossa formação histórica. 21 de abril, dia de Tiradentes, que comemora-se a morte dele e não o movimento, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi o primeiro dos movimentos para a liberdade brasileira, ou seja, a separação de Portugal, a construção de uma nação, de uma pátria. E o movimento da Inconfidência traz exatamente isso, o primeiro grito por uma liberdade. Tiradentes foi o considerado mártir do movimento exatamente por ter sido o único, tem que ficar bem claro, o único que foi punido com morte. Porque os demais, por acordos, por delações e por combinações, não foram condenados à morte. E ele fica sendo o mártir da nossa primeira grande movimentação pela liberdade. A gente está falando de 21 de abril e você trouxe, né, de forma muito bonita a história de Tiradentes. Amanhã, descobrimento do Brasil, pouca gente se lembra, sim, na verdade. E nós temos outras datas importantes. 7 de setembro, me lembre outro, 1º de maio, Dia do Trabalho. Nós temos. E as pessoas, esse esquecimento, você citou essa falta de formação na histórica, política, está lá na escola? Não só na escola, Mônica, mas no nosso dia a dia. Hoje, feriado ganhou, por exemplo, e esse mês de abril teve este reforço, nós teremos 3 feriados fortes. E nesse momento fica exatamente a brincadeira, as redes sociais, o movimento, a viagem. Então, vamos ver. Olha, nós temos 3 datas comemorativas fortes agora no período. Nós tivemos o Dia do Índio, o Dia do Exército, que nem foi lembrado. Verdade. Índio, primeiro habitante do Brasil. Então, não foi lembrado. Agora, Exército, 19 de abril. Uma força. Dia 19 de abril, Dia do Exército, Dia do Índio. 21 de abril, Dia de Tiradentes. Primeiro da nossa Inconfidência Mineira, ou seja, primeiro processo de liberdade. 1º de abril, Dia do Trabalho. E aí fica 1º de assim, maio. 1º de maio, obrigado. 1º de maio, Dia do Trabalho. E aí fica a grande ideia, vou não trabalhar. Espera, não é que eu não vou trabalhar por ser feriado, mas eu tenho que lembrar o que é o trabalho. O que vem a ser a consequência do trabalho para a sociedade, para a história. E nós vamos 7 de setembro e amanhã, 22 de abril, dia de nosso descobrimento. Quer coisa melhor? Vários países comemoram, nós parece que deixamos. E aí fica só 7 de setembro. Se você verificar, 7 de setembro, que é uma outra data muito importante, eu me lembro, e creio que você e todos do estúdio, 7 de setembro a gente ia para a rua, com bandeira, desfilar, e era importante. Hoje, nem pela televisão se quer ver. Olha, patriotismo, valores nacionais, liberdade. Não é porque se fala mal do país, da política, que a gente pode esquecer o povo, que a gente pode esquecer os valores, a história. Então, vamos pensar em diversas datas. Temos vários feriados, que não é simplesmente para descansarmos, mas para lembrarmos dos valores do nosso passado. Começou na escola? Sim, porque na escola o menininho lembrou Tiradentes. Agora, quem foi Tiradentes? Ele ainda não sabe. Exato. Não é importante saber o nome do feriado, mas o que está por trás do feriado. Quem foi Joaquim José da Silva? Quem foi o movimento? Quem são as pessoas importantes por trás dessa data? Que trouxe para nós? Por exemplo, um movimento que foi contra impostos, tributos,
cobrava-se o quinto e passou-se a ter a derrama. Vamos fazer um paralelo. Isso a escola tem que fazer. O passado e a atualidade. Então, esse é um movimento que nós precisamos trazer, resgatar. E o programa está de parabéns por trazer isso, por questionar esse ponto. Memória. É muito importante, porque o que você falou, valorizar aqueles que nos trouxeram até aqui, não é? E reforçar que é importante preservar essa nossa memória. E aí eu chamo a atenção, estamos refletindo muito pouco, estamos deixando muito para lá. É o meu pensamento, Aida. Não estamos e não podemos. E reflexão não é uma coisa que você faz simplesmente no momento. Nós temos que pensar, temos que refletir o que o passado nos traz, o que podemos construir com o passado para o nosso futuro. O momento presente é a construção, mas ela precisa ser passada, ela precisa ser revista, refletida. E quando nós fazemos esse paralelo ou esse processo, nós temos criticidade. Isso falta nas escolas, falta nos meios de comunicação, mas ainda bem, e aí eu vou fazer um adendo, permita-me, você comemorando 30 anos de profissão. Não é? 30 anos é uma história, é uma data. E isso é importante. Então, imagine se nós também trouxermos para o nosso dia a dia, não só a minha reflexão, a minha história, mas a do meu país, a dos meus ícones, dos meus mitos, dos meus símbolos que trouxeram e fazem a minha história. Porque eu, quanto brasileira, tenho uma história. E devo muito, sim, a Tiradentes, 21 de abril. Nossa, que bonito isso, da gente refletir, da gente valorizar essas pessoas, que elas nos inspirem, não é, Aida? Sim. Que a gente possa reconstruir. Eu acho que amanhã é um momento importantíssimo também, né? Da gente pensar e dizer que era um país melhor. Não só um país melhor, mas que eu faça o meu país melhor. Perfeito, 22 de abril. Antes da gente encerrar, só para comentar, hoje eu estava vindo para cá de madrugada, né, e o ônibus lotado de pessoas, justamente, estão indo trabalhar, fazendo do meu país um lugar melhor. Perfeito. Aida Cruz, historiadora, que esteve com a gente aqui conversando sobre feriados e quanto que é importante que a gente converse na escola, que a gente converse em casa, e a gente trouxe esse tema aqui para o nosso dia de trabalho, tá bom? Obrigada, viu, Aida? Eu que agradeço. Obrigada.